Então, esse senhor que eu acabei aí de falar, né, com muito respeito, né, ele determinou a manutenção das medidas cautelares para Felipe Martins durante o julgamento no STF. Moraes reforçou que Martins pode ser punido com multa ou prisão se for filmado, ou seja, se alguém filmá-lo, sem ele saber, ele pode... Olha a loucura! O caso do Felipe Martins começa a ficar pior, porque o nosso ditador, nosso líder, nosso condutor, nosso Duce, nosso Führer, o presidente do Conselho de Ministros, do fascismo acadêmico com cátedra tupiniquim, só que nem sempre. Ele que é o início, meio e fim, ele que é o alfa, que é o ômega, a ele que obrigatoriamente devemos dar honra e glória para sempre, sob pena de prisão, louvar pelos séculos dos séculos. Ele, protetor da democracia, primeiro de seu nome, que é o cara, o caramba e o caraô, ele que é a luz, o raio, a estrela, o luar, a manhã de sol, o iaiá, ioiô, nosso amado presidente de fato, Alexandre de Moraes. Isso vem do filme 1984, que quando o grande irmão aparece, o povo faz assim. E a trilha sonora também. Né? Então, esse senhor que eu acabei aí de falar, né, com muito respeito, né, ele determinou a manutenção das medidas cautelares para Felipe Martins durante o julgamento no STF. Moraes reforçou que Martins pode ser punido com multa ou prisão se for filmado, ou seja, se alguém filmá-lo, sem ele saber, ele pode... Olha a loucura! Tá? Se ele for filmado no julgamento ou em seu deslocamento a Brasília. Mesmo que por terceiros. Olha o absurdo. Olha o que a gente está vendo. O medievalismo. Este homem tem pacto com o demo, com Satanás, se não é que ele é o próprio. Vocês achavam que Satanás tem chifre? Não, é careca. Moraes não especificou se a imprensa está incluída nessa proibição. Se ele não especificou, é porque está. E tem um detalhe ainda. O Zanin, que é o presidente da turma, ele mandou lacrar os telefones celular antes de entrar no recinto. Sendo que a Lei 8.038 de 1990 diz que é livre a entrada no recinto e fica lá quem quer até o fim da última sustentação oral da defesa. É só a partir desse momento que o presidente do tribunal, e não da turma, define quem é que pode ficar ou não. Agora, é televisionado ao vivo. O que é isso, professor Kissel Lobão? O que dá vontade de fazer desse país? Olha, Pavina, primeiro, boa tarde a todos aí, cumprimentar que eu não cumprimentei o Arthur, a doutora Ana Paula e nem o Marcelo, mas agradecer o convite e já cumprimentá-lo pela introdução desse primeiro tema. Eu não tenho competência para falar sobre todo o procedimento jurídico, né, que você explicou muito bem e nos deixa ainda mais indignados e com um sentimento de impotência que tem caracterizado... A gente vai ficando louco. Porque é a técnica Paulo Maluf. A gente pergunta, ele responde o que ele quer. E a gente continua na pergunta, ele continua respondendo o que não quer, ignorando a pergunta. A gente vai ficando louco com isso aí. O que me deixa, talvez, assim, mais com o sentimento de impotência ainda maior é que, como a maior parte das pessoas tem dificuldade de entender todo o processo jurídico de uma forma geral, né, uma explicação como a que você deu agora, ela é de uma complexidade enorme para as pessoas comuns, né? A mim também é. Então imagine como eles não jogam com isso, quer dizer, sabendo que existe, você usou algumas palavras aqui, você está apostando no analfabetismo, é verdade. Ou na prostituição. É isso mesmo, infelizmente, a maior parte das pessoas não consegue entender a dimensão do que está sendo rompido. Está se rasgando a Constituição diariamente nesse país. Essa figura que está aí, como você fez uma descrição muito
Eu dou essa risada, faço esse suspiro irônico, porque... Não ri não, que vai ser o próximo papo, hein? Porque, para não dizer que é trágico, né? Como é trágico a gente ter que conviver com procedimentos diários de rompimento com a regra legal, com a regra geral. E isso aqui é mais um capítulo nesse longo livro de rupturas, né, institucionais. E o que eu posso dizer apenas é que o sentimento de impotência é cada vez maior. E o que a gente tem que fazer é o que nós estamos fazendo aqui. No final, onde houver espaço para dizer que está errado, a gente tem que dizer que está errado. Até quando for possível e onde for possível. E está cada vez mais difícil. Eu tenho dito em outras circunstâncias, não com tanta audiência que nem essa, que o Estado é de exceção mesmo. É claro que é de exceção. É de exceção, sim. E é de exceção tanto quanto foi aquele que essa turma toda aí que se arvora de ter combatido há 40 anos atrás, 50 anos atrás, hoje trata como se fossem coisas diferentes. Não são. Nós estamos vivendo uma época de estado de exceção e, infelizmente, essa hiperatividade do judiciário, em especial de algumas figuras como o ministro Moraes, em casos como esse, em que está criada, e aí eu concluo, está criada uma história, uma ficção, né? Toda uma ficção, 8 de janeiro, todos esses capítulos que estão sendo construídos. É muito impressionante você ver como você é capaz de apagar uma parte da história brasileira, que é o que foi feito com a Lava Jato, está se tentando fazer e pelo jeito vão conseguir. Como é que você, inclusive, traz a justiça, desqualifica a justiça dos países vizinhos, né? Tentando também apagar a história dos países vizinhos. É uma coisa muito impressionante. E ter que conviver com esse tipo de procedimento interno que nos entristece e nos deixa descrentes do que pode acontecer no futuro. Então, o que mais que eu posso dizer? Um comentário geral sobre um quadro muito, muito preocupante que a gente tem que enfrentar, dizer, se queixar, se manifestar, denunciar. É terminal esse quadro, é terminal. É terminal, porque a coisa continua sendo absurda. Que vamos imaginar a hipótese de que todos ali eram golpistas mesmo, estavam organizados, cada um tinha uma função, todo mundo é terrorista, psicopata do 8 de janeiro. Se a gente partir desse pressuposto, a coisa continua um absurdo pela falta absoluta do devido processo legal. Exato. Pela falta absoluta do devido processo legal que qualquer traficante tem nesse país. É um absurdo. Eu falo para os alunos exatamente isso. Dizem que o Barroso, né, fez a nota lá contra a Economist, né, e falou que o Brasil é um Estado de direito. Existem duas coisas. O Estado de direito, você aplica o direito. Ah, mas é exceção. Então não é de direito, é de exceção. E é igual o sexo, esse negócio de regime de exceção. A maior sacanagem não é o sexo explícito, é o sexo implícito. O sexo implícito é a maior sacanagem. E um regime de exceção explícito é muito mais nobre que um regime de exceção implícito. Porque o regime de exceção explícito, você sabe qual é a exceção. O implícito, você não sabe a sacanagem. Porque muda a qualquer hora. É uma vergonha. O que a gente está vendo nesse país é a maior vergonha. Porque eu já printei hoje, né, tudo que está no planalto.gov.br. Todo mundo fala assim, Pavina, como é que você não vai preso? Eu não vou preso porque está no site, está escrito na lei. Então, eu falo tudo isso porque você pode também no site planalto.gov.br. Aí você printa lá a lei 8.038 de 90, tá? Em especial o artigo 1º, o artigo 2º, artigo 3º, parágrafo 1º e o artigo 6º. Aí depois você vai para a lei 12.850 de 2013 e aí você faz o print dos seguintes artigos. Faz o print do artigo 4º, faz o print do artigo 6º e faz o print do artigo 7º. Porque enquanto não me explicarem por que esses artigos não estão sendo respeitados, eu vou falar que isso é um estado de exceção, porque se há um Estado de Direito, a exceção desses dispositivos de direito pode ser que não sejamos um Estado. Opa, Vivi, se o processo legal não foi respeitado, é tudo nulo, o que a gente aprendeu com a Lava Jato?
né, de forma polêmica, inclusive, de que em algum momento no futuro alguém detecta isso e derruba tudo. Então qual é a minha esperança? E eu tenho esperança mesmo. O que a gente aprendeu com a Lava Jato, você quer saber? Eu não sei se eu posso falar. Eu acho que é compartilhar, né? Agora, minha esperança, Pavinato, eu não perco a esperança. No futuro, alguém vai derrubar tudo isso. Porque é claramente ilegal, é nulo, não tem nenhum valor jurídico. Então, no futuro, alguém vai derrubar isso. E não existe ditadura eterna. Não existe. Por mais que se queira imaginar que esse processo vai ficar para sempre, não vai. Um dia a gente vira esse jogo. Pode ser, porque estão fazendo aqui um modelo português, né? O modelo português durou 35 anos, né? Nós já estamos indo para 6 anos, desde 2019, quando inicia esses procedimentos abusivos do STF. Então, começa, aliás, com aquela fatia que teve, né, no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e eles foram ganhando espaço, vendo que eles iam fazendo, não ia acontecendo nada, foram úteis, né, para um grupo que precisava tirar o Bolsonaro do poder, derrotar o bolsonarismo, né? Essa frase aí icônica. Ele não disse. Eu sei, assisti o programa ontem. Ainda bem, ele não falou isso. Assisti, eu sei que ele não disse isso. Você tem aí, Dizem alemão? que ele disse isso, né? Tá, põe aí, ó. Isso aqui... Nós derrotamos o bolsonarismo. Desaconteceu. Isso igual descondenou, desaconteceu. Até talvez tenha desacontecido, porque, na verdade, como eles não conseguiram derrotar o bolsonarismo ainda. Esse processo que nós estamos assistindo hoje, inclusive com esse julgamento, é a continuação dessa tentativa de derrubar uma ideia que tomou conta do país, né? Uma liderança que não é só a pessoa, mas as ideias de uma pessoa que perpetuam aí, independentemente da própria pessoa. Isso ficou mais amplo do que o próprio Bolsonaro. Com relação ao julgamento de hoje, que é a nossa pauta aqui, é mais do mesmo, está se repetindo o que aconteceu, né, no primeiro lote de julgamentos, com algumas coisas inusitadas a mais, né, que aqui nós temos aqui uma estratégia da PGR de juntar nesse processo aquela questão das blitz da Polícia Federal tá dentro desse procedimento aqui, com um dos réus, um dos possíveis futuros réus, sendo o ex-diretor, né, da Polícia Rodoviária. Exato, já será, né? Me chamou a atenção também o ex-assessor Marcelo Câmara, que está sendo também hoje, está nesse lote de hoje, né, que teria monitorado a localização de Alexandre de Moraes após a eleição de Lula. Ele manifesta que foi feito isso por meio de fontes abertas, como as agendas públicas do próprio Alexandre, e que isso se deu após suspeitas de que Mourão estivesse se reunindo com Alexandre de Moraes. Isso aí está nessa notícia. Isso me chamou a atenção. Achei que era interessante a gente, porque causa espanto mesmo o posicionamento do Mourão desde as eleições do presidente Lula, está um pouco assim fora de tudo isso que está acontecendo, e agora eu vi essa notícia, achei preocupante, assim, o que significaria isso? E as investigações, e a questão do Felipe Martins, hoje eu estava vendo também um trecho do programa das meninas do Oeste com Elas de Manhã. Bom. Essa e daí? A Marina falou que tinha já imagens em jornais do Felipe Martins no julgamento, e que elas não iam mostrar no programa, com receio dessa situação que o Alexandre de Moraes colocou, que é absurda. Ele segue tendo atitudes e decisões completamente fora do, né, não é nem do devido processo legal, da lógica. Como que eu vou prender, ameaçar de prisão uma pessoa por conta de uma ação de terceiros que não depende dessa pessoa, não tem controle sobre isso. Se alguém vai filmá-lo, se alguém vai fotografá-lo e expor esse filme, essa foto numa rede social. Então, assim, não é nem que agora já não é nem só o devido processo legal que se perdeu totalmente. É o bom senso e a lógica. Não. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade?
para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.